Meus amigos profissionais, para trabalhar com REURB, como para trabalhar com qualquer área de sua formação, você não precisa só saber a cátedra da faculdade. Você precisa conhecer normas, tá certo? Então, o engenheiro civil e o arquiteto, para trabalharem com REURB, vocês vão ter que saber da legislação de REURB federal, da legislação do município, se houver, e precisam também saber como vou representar aquilo, como eu leio uma planta, como eu peço como é que eu contrato a mão de obra de levantamento planimétrico cadastral já referenciado, quais os produtos que eu preciso ter em mãos para cadastrar esse documento na prefeitura, certo? Quais os documentos eu preciso fazer a juntada para protocolar na prefeitura? É sempre muito importante você se dirigir à equipe que faz a análise na prefeitura e conversar com eles. Porque uma prefeitura pode exigir, por exemplo, eu tenho um perímetro em algumas cidades, que além do perímetro que eu tenho, que é o real do núcleo, eu tenho que levantar 5, 10 metros, um raio a mais do meu perímetro, para que eles tenham a segurança de análise e sobreposições, tá? Tem cidades que pedem só 5 metros, tem algumas que pedem 50. Aqui em São Paulo nós temos esses dois casos, que eu conheço e trabalho. Mas tem muitas outras que fazem outros tipos de exigências, além das quais estão no documento, na lei que você já conhece. Então, procure a prefeitura, veja se aquela área já não está sendo regularizada, se não tem outra empresa, e se tiver tudo certinho, aí sim, empreenda em REURB. E uma coisa importante, faça conta, pessoal, faça conta. Não saia falando, olha, eu vou te cobrar X, vou te cobrar R$ 400 para fazer por lote, sabe? Porque ele conta 400 vezes 1.000, vou ficar rico, né? Só que não conta todo o trabalho técnico, todo o custo que tem a regularização fundiária, todos os trabalhos de parceiros. Os advogados são extremamente importantes para a gente também, tá? Então, vamos lá. Estudar, se informar, procurar conversar com as pessoas. Me procurem, gente. Eu tô aí na internet para ajudar vocês no que vocês precisarem. Aí eu tenho uma área específica. Vamos dar um exemplo assim. Eu tenho uma área com 10 casas, tá? Aí dessas 10 casas, 7 fizeram com a gente, 3 não fizeram. Aí nós fizemos todo o trabalho, os levantamentos, fomos para a prefeitura, acompanhamos, as certidões foram expedidas. Aí você, depois deste prazo, quer pegar o seu lote ou os outros dois, né? Que são, no exemplo eu disse 3, querem contratar outra empresa qualquer e fazer a REURB. Dá? Não dá, gente. Nós temos a lei do direito autoral. Então, todo aquele levantamento técnico que é assinado por engenheiro ou arquiteto, que nós temos a RRT, a ART, nós temos os conselhos, o CREA e o CAL, ali sancionando, dizendo que tem profissionais responsáveis, e esse direito autoral que está na lei não permitem que você use o nosso documento. Você vai ter, ou o seu advogado vai ter que nos procurar e fazer um acordo, e esse acordo vai ser fazer o pagamento para poder ter o seu direito também. Agora, vamos dizer que eu esteja numa área que tem uma associação de moradores. E a associação de moradores resolveu pagar todo o terreno, todos os lotes daquele perímetro, para que saísse a regularização fundiária. A associação saiu, então eu vou ter direito do meu de graça? Não vai. Você primeiro tem que estar associado e em dia com a associação. Em segundo, se ela pagou para que o lote que está lá fosse regularizado, você também vai ter que pagar para a associação. E lembre-se, se você não aderiu, o lote não sai no seu nome, ele sai no nome do proprietário registral, sempre. Mas na dúvida, fale com um profissional.
No caso do exemplo dos 3 lotes que eu disse que não fizeram adesão, porque não tinham financeiramente oportunidade na época, ou porque estavam inseguros de fazer, não conheciam a empresa, nada disso, não verificaram, né? Porque sempre a gente pode verificar, né? Fazer sondagem, falar com as pessoas, né? É, posso depois, a qualquer tempo, fazer? Podem. Procurem a empresa que fez a área, que fez a documentação, o levantamento planimétrico, que fez todo o trabalho de REURB, e aí você vai contratar aquele serviço, como ele já está, todo o trabalho já está feito, você vai fazer, nós vamos fazer a adequação documental, que também é um processo criterioso do seu lote. Então a gente faz a documentação do seu lote para pedir de novo, né, junto à prefeitura e ao cartório para que seja colocado o terreno no seu nome. E aí você paga o preço atual, né? Se eu tenho um valor de 3 anos atrás, é, um X, você vai pagar, logicamente, um pouco mais, mas vai ter o seu documento registrado também. Quais são as maiores objeções de REURB? Eu diria para vocês que é mal caratice. Vou explicar por quê. Descrença também. Porque nós estudamos muito, não só nós, da Ramires, não só eu, Ângela, nós estudamos muito para entender a lei, conversar com os nossos parceiros, estarmos antenados e dentro da legislação para que a REURB seja possível. Mas tem muita gente que visualiza. Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma área com 2.000 casas. Aí a pessoa faz a conta. Nossa, ela vai. Quanto eles não vão ganhar por essas 2.000 casas? Já imaginou? Só que não leva em consideração todo o trabalho, todo o levantamento, todo o prazo. Não põe isso na ponta do lápis. Então, não vai entregar. Ele vai fazer um precinho para você lá na Bacia das Almas, que você vai falar assim: olha, consegui uma pechincha, preço de banana. Só que você paga, mas não vai ter a sua REURB, porque REURB é trabalho técnico, trabalho de acompanhamento, trabalho profissional para que aquilo venha a ser realmente regularizado. Uma outra coisa. Ah, eu estou nessa mesma área de 2.000 casas, vai. Normalmente a gente não tem uma adesão completa. E REURB eu tenho que fazer. Lembra que eu falei para vocês que REURB eu preciso ter uma maior parte da população. Então aí eu vou fazer, muitas pessoas vão fazer, e o vizinho que se diz esperto, né, que é muito esperto, é o mal do brasileiro, infelizmente, ele vai dizer o seguinte: ah, eu vou esperar. Quando o meu vizinho tiver o documento dele na mão, eu vou lá no cartório e peço para fazer o meu. Já está levantado. Não funciona assim, tá? Não funciona assim. Por quê? Porque nós temos profissionais responsáveis pelo levantamento. Nós temos profissionais que estão acompanhando o processo. Nós temos documentações assinadas. Nós temos todo um procedimento que é amparado por leis, tá? E essas leis não permitem que você, que não pagou, leve por um trabalho pago que o seu vizinho pagou. Então, como é que funciona? Aqueles que aderiram a essa regularização da área, o documento sai no nome dele. Então, eu tô ali, 3 terrenos adjacentes: o João, o Paulo e o Mané. O João e o Mané fizeram o contrato. O Paulo não fez? O João e o João e o Mané sai no nome deles. O Paulo, o documento dele, porque eu sou obrigada a levantar o terreno, a fazer o levantamento da área, tudo certinho, vai sair no nome do proprietário registral. E aí você vai ser obrigado a nos procurar para que a gente consiga, que a gente faça a sua parte também, a sua adesão naquele núcleo. Uma coisa importante que eu preciso dizer para quem quer se aventurar, se bem que não é aventura, né? Você tem que saber trabalhar. Mas vamos lá, vamos usar a aventura para ficar suavezinho. Para quem queira se aventurar e fazer REURB, dá para trabalhar com Eukip,
aquela tal equipe de um só, do eu sozinho? Não, não dá. Veja, vocês vão trabalhar com quantidade. Cada loteamento é muito específico. Nós temos áreas de risco, nós temos áreas de APP, nós temos que fazer cobranças, é muita papelada, porque eu tenho preenchimento de para fazer cadastros, eu tenho que ter cadastro da pessoa, do responsável, da família. Eu tenho que ter o núcleo familiar bem, principalmente na S, bem estipulado. Tem algumas áreas que são mais difíceis, que nós profissionais não vamos conseguir entrar, então nós vamos precisar dos nossos colegas assistentes sociais. Nós precisamos para esses advogados, são importantíssimos, que tem muita. É uma área muito específica. Tem muitos locais que só o argumento de um advogado, um bom advogado, vai conseguir resolver soluções. Lembrem-se, as áreas irregulares, muitas delas, têm muitos problemas, né? Não só problemas internos, né, de disputa de vizinhos ou com o proprietário do imóvel. Também temos muitos processos de Ministério Público ou do proprietário. Então, são contendas que são resolvidas pelos profissionais advogados. Nós temos que fazer laudos técnicos. Alguns laudos técnicos nós vamos precisar de nossos colegas engenheiros ambientais. Precisamos também de geólogos para fazer algumas análises para ver se aquele solo que está ali aparecendo vai trazer risco ou não para a população, tá certo? A administração é muito importante que você tenha um parceiro que administre. Nós estamos lidando com muitas famílias. Nós temos as famílias, elas precisam pagar parcelado. Ninguém tem dinheiro para fazer qualquer coisa hoje em dia, principalmente no Brasil. Então a gente precisa administrar tudo isso. E esse trabalho tem que ser de parceiros. Não é um trabalho que dê para você fazer sozinho. Reuniões. Lembre-se, as reuniões a gente faz normalmente com muitas pessoas, muitas pessoas. Se você olhar ali no meu Instagram, vocês vão ver que a gente tem muitas fotos de reuniões com as comunidades, com as áreas, com as associações. Então, você tem que saber lidar com as pessoas e você tem que atender a muita gente perguntando ao mesmo tempo. Tem apresentações que nós temos que ir em 8 pessoas para que a gente consiga fazer todo o aparato para que todo mundo tenha sanado as suas dificuldades, os seus questionamentos, tá? Então, para trabalhar com REURB, você tem que estar muito bem acompanhado. Uma coisa legal se dizer é que o trabalho de REURB, como muitos, né? É mesa. Sempre ouvir, falar, negociar, porque são problemáticas específicas. E a gente está lidando com o bem maior das pessoas, que é a sua casa, né? A sua propriedade. Então, você lida com o sonho daquele do qual você é responsável. Então, leve com seriedade. Você está representando o sonho de muitas famílias daquele local. E cabe a nós, profissionais, defender essas pessoas. Lutar pelo trabalho que nós estamos, que nós nos propusemos a realizar, pelo qual nós vamos ser responsáveis, civil, criminalmente, e num trabalho bem realizado, a gente dorme tranquilo.